Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Ontem eu fiz um vídeo para discutir um pouco essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que como relator desse processo que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, artigo 10 e 11, que propõe os reajustes aprovados por 55 deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, essa proposta que foi lá pelo governador Romeu Zema, questionando em função de não ter recurso em caixa para fazer o pagamento do piso salarial profissional dos trabalhadores de educação, 33,24%, o pessoal da segurança pública, 14%, e também da saúde, essa ação que está sendo julgada no Supremo e que começou já no dia 20, com o voto do relator, ele, por enquanto, suspendendo os efeitos da eficácia do artigo 10 e 11 dessa importante lei aprovada na Assembleia Legislativa. Mas ontem, participando aqui, estreando o vídeo no canal da Educação, eu me deparei com um comentário do inscrito no canal da Educação, alô, Pedro Henrique Pena, que ele colocou a seguinte mensagem que eu apresento na tela para você nesse momento. Ele diz assim: como o julgamento é para referendar a liminar que suspende o pagamento, ainda há esperança no julgamento da ação em si. E pede o seguinte, Tancredo, faça um vídeo sobre a DPF 915, cujo julgamento foi concluído ontem, que declara inconstitucional as convocações para o quadro do magistério em Minas Gerais. Quase não se fala nesse assunto. Pedro, muito obrigado pela sugestão. E é assim, através dos inscritos no canal e suas sugestões, a gente vai produzindo vídeo para todos vocês. Bom, gente, o que eu fiz? Eu fui lá no site do Supremo Tribunal Federal e acompanhei realmente a DPF 915, julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pessoal. Está aqui a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela foi ajuizada há um tempo atrás, eu mesmo fiz um vídeo tratando dessa matéria, pelo Procurador-Geral da República, na época, Rodrigo Janot, que questionou exatamente as convocações, as contratações que deveriam ser feitas de maneira excepcional no estado de Minas Gerais, mas que virou regra, de maneira que todo ano nós temos inscrições para o processo de contratação de professores. Olha, do ano passado para cá mudou o nome. Era chamada de designação e passou a ser chamada aí de convocação. E contratação tão somente para SB, ATB e os analistas da educação. Convocação para especialista da educação. Você vê que todo ano nós temos ali na internet o processo de inscrição de trabalhadores da educação. Esse processo conta com a inscrição em todo o estado de Minas Gerais. Gente do Brasil inteiro participa desse processo e vai concorrer no início do ano, em janeiro. Normalmente acontece em janeiro, essa convocação e essa contratação. Ela é feita de maneira online para quem quer ingressar na educação de maneira precária. Isso é chamado de vínculo precário, ou seja, trabalhar por prazo certo, prazo determinado. Nós temos aqui essa DPF que está questionando exatamente a continuidade das convocações e das contratações que, como eu mesmo disse, se transformaram regra no estado de Minas Gerais. Está aqui na tela para vocês nesse momento. O requerente é o Procurador-Geral da República, o intimado é o Governo do Estado de Minas Gerais, e aí nós temos aqui também outro intimado, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Olha, gente, a DPF conhecida e ela foi julgada procedente. O relator dessa DPF é o ministro Ricardo Lewandowski, e eu vou apresentar o voto do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, em plenário que aconteceu e teve data de início 13/5/2022 e foi finalizado aqui a data prevista fim 20 de maio de 2022. Está aqui na tela para vocês o ministro Ricardo Lewandowski, o relatório e o voto. Bom, gente, a informação que eu tenho que dar é que ele foi acompanhado por todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal,
como segue essa nota aí para vocês, aí vocês estão acompanhando. Nós temos aqui, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ministra Rosa Weber, Gilmar Mendes, André Mendonça, esse inclusive é novo no Supremo Tribunal Federal, juntamente com Nunes Marques, indicados aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, e também o ministro Luiz Fux. Portanto, pessoal, todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal acompanharam o relator Ricardo Lewandowski, ministro Ricardo Lewandowski. Vamos apresentar para vocês em tela agora quais são os dispositivos impugnados, né? Aqueles dispositivos que ora questionados aqui e que está sendo aqui discutido, já foi discutido no Supremo Tribunal Federal, e a gente quer acompanhar como que vai ser a repercussão no estado de Minas Gerais. Lembrando a todos vocês, e já adianto, que existe um postulado ao final do julgado em que fala em modulação dos efeitos. Daqui a pouco, espera aí, que eu vou explicar para vocês o que significa esse postulado jurídico, modulação dos efeitos e quais são as consequências, por que faz a modulação. A princípio, interesse público, pessoal, para atender à necessidade urgente da sociedade. Mas nós vamos apresentar aqui os dispositivos ora impugnados, questionados aqui pelo ministro Ricardo Lewandowski, julgado, na verdade, questionado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segue a tela para vocês aí. Quais são os dispositivos impugnados? Eu não vou ler para vocês, mas qualquer coisa você para o vídeo e dá uma lidinha aí. Mas em resumo, é a Lei 7.109 de 1977 do Estado de Minas Gerais. Do artigo 115, olha aí, nós temos 115, 116, 117, 122, 124, 125, gente, todos eles falando sobre contratação, substituição, convocação de professores aí na rede estadual de ensino. Nós temos também os artigos 127, 128 e também a Lei 9.381, 1986, no seu artigo 38, também está sendo questionado, impugnado aqui. Eu não vou ler, mas qualquer coisa, como eu disse, para o vídeo e você continua aí. Bom, gente, agora nós vamos tratar sobre os paradigmas ofendidos, ou seja, aquilo que pesou na decisão do Supremo Tribunal Federal para decretar a inconstitucionalidade dessas leis apresentadas. A Lei 7.109 de 1977, os artigos ora citados, e a Lei 9.381 de 86, no seu artigo 38, impugnado aqui para todos vocês. Eu apresento e vou deixar na descrição do vídeo todas essas informações. Agora, os paradigmas ofendidos aqui, os artigos da Constituição, ora questionados aqui, é o artigo 37 que vale a pena eu apresentar ele na tela para você nesse momento. Olha aí, pessoal. O artigo 37, importantíssimo, porque nós temos vários julgados aqui nesse voto do ministro Ricardo Lewandowski, onde ele vai falar aqui sobre o artigo 37, pessoal. Ele vai falar o seguinte, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte, olha o 2, esse é fundamental. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação. E outro inciso 9 aqui, do artigo 37 da Constituição, que vai dizer o seguinte, na tela para você, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Nós temos várias situações aqui que eu poderia discutir em torno do inciso 9, por exemplo, em relação à convocação e contratação ou designação de servidores. O que o legislador estadual fez, o chefe do Poder Executivo vem fazendo há anos, é transformar a exceção em regra. Qual que é a exceção? Ou seja, uma contratação que deveria ser
temporária, ele transformou numa regra. Aquilo que deveria ser uma exceção para atender necessidade temporária de excepcional interesse público virou uma regra no estado de Minas Gerais. Tanto é que há anos se faz convocação, se faz contratação e há anos se faz designação no estado de Minas Gerais, quando na verdade o inciso 2 do artigo 37 deveria ser respeitado, que é o concurso público. Veja bem, pessoal, nós não estamos aqui apontando o dedo e culpando. Não é culpar A, B e C. É dizer simplesmente que o chefe do Poder Executivo deveria fazer o concurso público e não fez. E exatamente por isso essas normas estão sendo agora julgadas no Supremo Tribunal Federal e por arrastamento, é preciso dizer. Um grande exemplo que eu poderia dar para todos vocês é, por exemplo, a Lei 100. Vocês lembram da Lei 100? Quando os servidores foram efetivados sem concurso público, eles transformaram a exceção em uma regra no estado de Minas Gerais. Mais tarde derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e que continuou fazendo as convocações, as contratações temporárias. Agora, gente, só mudou o nome, é chamado de processo seletivo simplificado, mas é o mesmo processo seletivo, é o mesmo processo de convocação e contratação de servidores. Bom, vamos acompanhar o texto aqui porque tem muita informação importante para todos vocês. Olha o que diz o julgamento aqui, o voto do ministro Ricardo Lewandowski em relação ao concurso público. Ele diz o seguinte, segue o vídeo aqui, ó. Com efeito, a exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos em todos os níveis político-administrativos da federação configura um imperativo constitucional que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas apontadas no próprio texto magno. A exemplo, por exemplo, do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o artigo 37, 9, assim como acontece com os cargos comissionados nos termos do artigo 37.5 da Constituição Federal. E segue aqui, ó, a doutrina, ela balizada, sustenta que a exigência constitucional de que os cargos comissionados sejam reservados a situações de direção, chefia, assessoramento, mostra e demonstra, na verdade, que somente posições com uma carga de responsabilidade e fidúcia reforçadas justificam a exceção ao dever de realizar concurso público para o preenchimento de vagas da administração pública, pessoal. Vamos citar aqui agora as palavras de Lucas Rocha Furtado, que vai dizer o seguinte, olha só esse trecho importante aqui que é citado no voto do eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski, está escrito, ó, ao adotar o concurso público como critério básico, basilar para o ingresso no serviço público, a Constituição Federal, ela busca observar em termos materiais o sistema do mérito, em que será escolhido para ocupar o cargo público aquele que obtiver a melhor qualificação em seleção objetiva aberta a todos os que preencham os requisitos legais. Esse princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos visa excepcionalmente, ou melhor, essencialmente, a realizar o princípio do mérito, que se apura mediante investidura, por quê, pessoal? Concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Olha, pessoal, a legitimidade para contratação temporária prevista na Constituição, ela pressupõe que a necessidade da contratação ela seja o quê? Temporária e não eterna. Grifo meu, hein? Segue o vídeo aí, ó. E não apenas que o contrato firmado com o servidor tenha prazo limitado. Exemplo de evidente equívoco ocorre com as contratações aí que vem acontecendo em Minas Gerais ou mesmo em universidades federais. Não obstante, a contratação desses professores, ela seria feita no prazo determinado. A necessidade da administração, ela é o quê? Permanente, o que não autoriza a utilização do regime previsto no mencionado artigo 37.9. O que acontece aqui em Minas Gerais
é que algo que é permanente, que é a necessidade de contratar professores no estado de Minas Gerais e até servidores do quadro administrativo, ela se transformou numa regra permanente, contínua. Todos os anos nós temos, portanto, esse decreto, essas resoluções que tratam sobre o processo. E o concurso público mesmo, que é a regra constitucional, ela não vale. Excepcionalmente, nós tivemos aí, pessoal, governos que ficaram anos sem fazer concurso. Eu vou citar de novo aqui a Giovana Passo, porque ela, há pouco tempo, em plenária na Assembleia Legislativa, ela comentou, olha bem, pessoal, pasmem, nós temos 11 anos sem concurso público para, atenção pessoal, sem concurso público para inspetor de escola. Sem concurso público durante 11 anos. A regra constitucional diz assim, concurso público, artigo 37(2). Olha, pessoal, o que está acontecendo? Sem concurso. Agora tem um outro ponto aqui importante, que não basta que a lei ela seja federal, ela seja estadual, distrital ou municipal. Ela autorize a contratação de pessoal por prazo limitado para conformar-se ao texto constitucional, uma vez que essa excepcionalidade das situações emergenciais, ela afasta a possibilidade de que elas, de transitórias, se transmudem em permanentes. Qualquer semelhança é mera coincidência. Olha aqui, pessoal, o conteúdo jurídico do artigo 37, o inciso 9 da Constituição, ele pode ser resumido assim, ó, ratificando dessa forma. Presta atenção no que eu vou dizer. Para que se considere válida a contratação temporária, é preciso 4 itens importantes. Qual que é o primeiro? Os casos excepcionais estejam previstos em lei. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo, o prazo da contratação seja pré-determinado. Terceiro ponto importante, a necessidade ela seja temporária e não eterna, como acontece em Minas Gerais. E o último item, o interesse público seja excepcional. Nós temos ainda mais um ponto aqui, que é a necessidade de contratação ela seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o aspecto das contingências normais da administração. Por isso tem um trecho aqui importante que eu gostaria de apresentar para vocês. Ó. Ao permitir a designação temporária em casos de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetue indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da administração pública. É por isso que o Procurador-Geral da República, ele fez constar da inicial que não há justificativa razoável para permitir a convocação de profissionais da educação quando há falta de professor legalmente habilitado. Trata-se de hipótese genérica que igualmente inobserva a temporariedade e a excepcionalidade da contratação sem concurso público. E, finalmente, o relator chega ao seu voto final. A conclusão do seu voto está aqui em 3 pontos que eu vou apresentar na tela para vocês nesse momento. A conclusão é de que declarar, olha para você ver o que o relator Ricardo Lewandowski vai apresentar e que será referendado por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto, declara a não recepção pela Constituição de 88 dos artigos 116, 117, 125 a 128 da Lei 7.109 de 1977 e também do artigo 38 da Lei 9.381 de 86, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo. Ou seja, o que ele está falando aqui é que é somente através do concurso público. No item 2, ele declara a inconstitucionalidade por arrastamento do decreto 48.109 como um povo que tem os seus tentáculos e vai alcançar tudo que ficou para trás
e que gerou essa inconstitucionalidade aqui. E também a resolução 4475/2021, decretada inconstitucional também daquele estado, Minas Gerais. E o terceiro ponto é modulação de efeitos. A modulação, a gente viu muito bem esse instituto por ocasião da Lei 100. Quando aposentou, quando a lei caiu, todo mundo viu lá que eles modularam em relação aos aposentados. Muitas pessoas se aposentaram, teve gente muito prejudicada, a grande maioria, mas teve aqueles que receberam a modulação. E também o prazo que se estendeu por 12 meses, porque a bem do serviço público, levando em consideração a questão do funcionamento da máquina pública, as escolas, os professores, não podia demitir imediatamente ali os servidores, porque ia causar um dano à sociedade. E a modulação é exatamente isso, ela vem para atenuar, para dar prazo para que o ente estadual ele possa se organizar e adequar a sua legislação ao instituto, no caso aqui, da inconstitucionalidade dessas duas leis importantes. Então, no item 3, ele modula os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 meses, contados a partir do termo a qual antes referido. Olha, gente, nós tivemos então a votação, vocês viram aí, todos acompanharam o relator e temos que acompanhar também, né, da mesma forma, o resultado dessa decisão importante do STF em relação à Lei 7.109 e o artigo 38 da Lei 9381, que por arrastamento também declara aqui, pessoal, os dispositivos da Resolução 4475/2021 e Decreto 4809 inconstitucionais. Agora estamos encerrando o nosso vídeo e vou deixar aqui uma pergunta para todos vocês que participam do canal da Educação MG. Você que é contratado, você que é efetivo, agora eu quero saber a sua opinião a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Coloca nos comentários e vamos discutir. Você é a favor da decisão do STF em relação à inconstitucionalidade dessas importantes leis? Ou você é contra? Coloca nos comentários que a gente vai debatendo aí ao longo da semana. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.